No programa do Celcinho Zucatelli, foi falado como foram os 100 dias de governo do Jair Bolsonaro, nosso presidente. Agora nós vamos saber o que podemos esperar daqui para frente. Em vários âmbitos importantes, e para tanto eu recebo agora, na minha visão, um dos nomes mais respeitados do momento quando o assunto é política. Formado na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, mais clássico impossível, e apesar de muito jovem, ele tornou-se comentarista de política. Bom, nas horas vagas, ele dedica-se ao hobby de fazer vídeos para a internet sobre política, já vi vários. Segurança pública, comportamento, enfim, a gente vai conversar agora. E está de volta nosso brother Caio Coppola. Rony, um prazer. Obrigado, Caio. Você está bem, meu velho? Eu tô ótimo, e você? Te vendo fico melhor. E eu melhor ainda, né? Especialmente vendo o que o chefinho tá aprontando aí pra gente. Um confit do canal, Pois é. com uma torta de sobremesa, Meu com pirê Deus. trufado e, que eu já vi que ele estava ali, isso aqui é um Code Rhône. Ai, ó, uma Saúde. bela uva, sem dúvida. Ó. Saúde para vocês. Saúde, Obrigado, saúde, chefe. querido. Bom, eu estava vendo agora, Caio, o Datafolha. Sim. Eu vi ontem isso. Aqui eu trouxe para você ver. Ele diz que, segundo o Datafolha, 32% da população aprova e 30% dos brasileiros desaprovam o governo Bolsonaro, Sim. que tem a pior avaliação após os 3 meses do primeiro mandato desde 1990. Eu não sei. Eu não sei qual é a sua avaliação. Para mim, eu acho que é cedo para esse tipo de pesquisa, mas enfim. O que a gente vê é uma incredulidade generalizada com os institutos de pesquisa por causa de uma série de imprecisões recentemente na campanha eleitoral. Mas dando o benefício da dúvida, e admitindo que essa de fato é a percepção das pessoas em relação ao governo, essa mesma pesquisa fala que 1/3 da população julga o governo como regular. Isso é uma outra ótica, né? Então, se você somar esses 2/3 que considera ótimo, bom, 1/3 considera ótimo, bom, 32%, com outro terço regular, você tem 2 em cada 3 brasileiros que, de certa forma, estão satisfeitos ou não estão insatisfeitos com os rumos do governo. É óbvio que, no caso do governo Jair Bolsonaro, pesa muito a questão da reforma da Previdência, que é uma reforma que mexe no bolso e nas expectativas de todos os brasileiros. Então, enquanto a economia não decolar, esse ônus político recai sobre a atual administração, mas eu também não acho muito científico ficar comparando as avaliações agora em relação ao governo Bolsonaro com outros presidentes de outros períodos, outros momentos históricos. Bom, um monte de desafio vem aí pela frente, Nossa. lógico. Na sua visão, quais são os principais, cara? Olha, a gente tem, vamos falar do fruto que está mais à mão, né? Então, Previdência. Previdência, eu imagino que a gente vai se estender um pouquinho mais sobre esse assunto, mas pulando isso também, tem aquele pacote anticrime, né? Muito bem do ministro Sérgio Moro, exclusivamente com legislação infraconstitucional, portanto, deveria ser uma aprovação mais fácil. E para mim é um grande mistério, sabe, Rony, por que esse projeto ele está acumulando poeira aí nas gavetas do Congresso. Na verdade, ele foi despachado para um grupo de trabalho que tem 90 dias para se manifestar, sendo que menos de 10% do contingente da Câmara, nesse momento, tanto na CCJ como na Comissão Especial, estão analisando a Previdência. É incrível como o Congresso está com dificuldade de tocar 2 projetos ao mesmo tempo. A gente está falando de uma casa aí com 513 parlamentares, custa 30 milhões de reais por dia. Em média, uma lei federal não sai por menos de 60 milhões de reais, se a gente fizer a conta. Uau! E o pacote do Moro ele é essencial porque ele vai combater não só os crimes do colarinho branco, especialmente a corrupção, como também as organizações criminosas. Então, é fundamental para a gente começar a desmantelar aí, enfim, essa tirania do crime, né, no Brasil e também desarticular esses gangsters que ameaçam a população de bem. Agora, mais de 20 anos, Caio, tem essa história da reforma da Previdência. Não é possível que não saia. É verdade. Sai ou não sai? São 24 anos, parece que estão discutindo isso. Dessa vez tem que sair, né? Se não sair, quebra o país. Exatamente. A gente está falando de um déficit, vai em 2018, na casa de 266 bilhões de reais. O déficit projetado é 290 bilhões para 2019. Teve mês, ano passado, por exemplo, setembro, em que o déficit da Previdência foi superior a 1 bilhão de reais por dia. Essa
É uma situação gravíssima. E não adianta cobrar das grandes devedoras do INSS, muitas delas estão quebradas, certo? Não tem nenhuma solução mágica. Realmente a sociedade como um todo vai ter que fazer o esforço. Agora, esse texto da reforma, ele é o melhor dos textos apresentados, não só pela economia pretendida, que é de R$1 trilhão. Aí em quanto tempo isso? Em 10 anos. E isso é o seguinte, viu, Rony? Isso não vai zerar o déficit da Previdência, vai mantê-lo sob controle, né? Então, o déficit continua. O déficit continua, mas vai mantê-lo sob controle, vai dar um fôlego, né? É um ajuste fiscal. E ele combate o mais importante, que são os privilégios da elite do funcionalismo público. A gente tem no Serviço Federal, os servidores federais, em média, os servidores federais do Legislativo se aposentam com R$28 mil por mês, do Judiciário R$26 mil, do Ministério Público R$18. Enquanto isso, o teto, né, do INSS para nós, cidadãos comuns, é inferior a R$6 mil, 80% das pessoas recebem menos de R$2 mil e 54% estão aí com o salário mínimo. Para essas pessoas, a alíquota efetiva de contribuição, que hoje em dia está na casa de 8%, ela na verdade cai para 7,5% e tem um reequilíbrio aí entre tempo de contribuição e idade mínima para se adequar à nova demografia social do Brasil, que tem a natalidade muito menor e expectativa de vida e sobrevida muito maior. Caio, vamos deixar bastante claro o seguinte, é uma coisa subjetiva, ou uma ideologia numa hora dessa. É de esquerda, é de direita, é de cima, é de baixo, é do lado, que eu acho tudo isso uma baboseira. Eu acredito no homem como verdade final, embora paradoxalmente ele tenha criado todos os sistemas, todas as ideologias. Isso é uma coisa clara, independente de qualquer coisa clara, ou arruma, ou vamos quebrar. Olha o que aconteceu com Itália, o que aconteceu com Grécia. Sim. Ou o que aconteceu com o Rio de Janeiro, o que aconteceu com o Rio Grande do Sul, o que estava acontecendo com Minas Gerais também. É incrível porque a gente tem esses exemplos tão próximos, né, da gente ver o que acontece quando existe o colapso fiscal. Falou de grandes desafios. O primeiro emergencial é esse previdenciário, mas depois a gente precisa de uma reforma tributária. A gente precisa... Não é possível a perversidade tributária desse país. Olha, eu tenho um amigo que eu conheci lá nos Estados Unidos, e ele é empreendedor e tal, aquela coisa, e é americano, mas tem muita simpatia pelo Brasil. Ele me disse uma frase que nunca mais calou na minha cabeça. Rony, o seu país costuma penalizar quem dá emprego. É isso aí. Pô! Você emprega a pessoa e se arrebenta pagando todo o imposto que você puder imaginar. Se a gente pegar o PIB do ano passado, né, que foi 6,8 trilhões, 33% do PIB se converteu em impostos. Agora, é só fazer uma pesquisa, ir na rua, descer aqui na Avenida Paulista e perguntar, será que tem algum brasileiro que está satisfeito com os serviços públicos? Existe? Não. Eu acho que não. Não, e a carga tributária muito alta penaliza o empreendedor, justamente como você falou, e não à toa que a gente é considerada a 153ª economia menos livre do mundo. Por meio ponto no ranking da Heritage Foundation, a gente não é uma economia reprimida. Olha, eu vou dizer, se você vive num país que tem essa perversidade tributária, em que você paga um caminhão de dinheiro e não tem nada em troca. Vamos falar de saúde? Vamos falar de educação, vamos falar de segurança? Sim. Tá, então o que é? Confisco. É isso mesmo. Tomam a sua grana, vai para onde? O ministro Paulo Guedes, ele tem uma expressão muito feliz, que é falar que o Estado brasileiro ele se transformou numa gigantesca engrenagem perversa de transferência de renda. Só que a transferência de renda, no Robin Hood às avessas, ele vai tirar do povo mais pobre por tributação regressiva e jogar lá na elite. Exatamente. O Brasil é um país em que o 1% mais rico, a maior parte vem da elite do funcionalismo público, que é o quê? É o estamento burocrático, são as elites políticas, as elites do judiciário, aquelas que a gente já conversou. Então, realmente, o estado das coisas como está não pode ficar. Não, é um absurdo. Meu pai serviu na Dinamarca, que é considerado o melhor parlamento do mundo, que é lá de Copenhague. O Congresso dinamarquês tem 80 funcionários. Longe dos mais de 10 bilhões, né, do custo anual do Congresso brasileiro. Quantos que nós temos aqui? Quantos funcionários tem no nosso Congresso? Não cabe na laranja, sim.
na laranja assado, naqueles 2 pilares, não cabe. O que tem, 20 e poucos mil, é uma coisa absurda. Não, de deputado federal, a cota deles, de servidores, eles têm mais ou menos R$102 mil de verba de gabinete para contratar até 25 assessores. É sério isso. Fora o cotão parlamentar, que é na faixa de R$40 mil, porque parlamentar não gasta com nada. Ele vai descontar todos os gastos de passagem, alimentação, combustível. Tem até cota para lubrificante de automóvel. Opa! Em alguns casos, em algumas legislaturas, né? Vou dizer uma coisa. Bom, continuando a falar de INSS, por exemplo. O que é a MP 871? Então, essa daí é a MP da fraude ou da antifraude, é melhor. Na verdade, ela vai tornar um pouquinho mais rígida a concessão de benefícios previdenciários, justamente por causa de tanta fraude que se verificou. Então, isso vai desde auxílio-doença até as questões de licença maternidade, mas principalmente do auxílio-reclusão, que é conhecido, o apelido muito bem dado, por sinal, de bolsa presidiária. Porque é incrível, é uma assistência que supera em muito o valor, por exemplo, do Bolsa Família, né? E demonstra uma verdadeira inversão de valores no Brasil, que é olhar o fenômeno do crime sempre sob a ótica do criminoso e não da vítima. Tem estado aqui no Brasil, Rony, em que o governo ele paga vale-transporte para a família do preso visitá-lo no presídio. O que é isso? E como fica a família da vítima? Completamente desassistida. Isso aí... É verdade. Imagina, não vai acontecer nada. Quem matou vai ter o privilégio, a vítima nunca vai ter nada, pelo contrário. É impressionante isso, né? E aí essa MP 871, já que a gente está falando de MP, tem uma muito importante também que o governo, que o executivo soltou, que é a 873, que é a da contribuição sindical. Porque com a reforma trabalhista houve o fim do imposto sindical obrigatório, apesar de ser um pleonasmo, é importante a gente falar isso, porque... O que acontecia antes? O trabalhador perdia um dia de trabalho, um dia de renda, compulsoriamente para o sindicato. Isso caiu, só que eles, por convenção coletiva, restabeleciam isso e descontavam direto na folha do trabalhador que nem sabia do que estava acontecendo. Agora os sindicatos são obrigados a mostrar isso no boleto, ou seja, o trabalhador é facultado a ele não pagar. Afinal de contas, ele tem que ser senhor do seu patrimônio, da sua propriedade, né? Está entendendo? Então é o seguinte, nós vamos voltar já. Um programa assim só podia ser todo seu, né? Eu volto rapidinho com mais atrações com a nossa tarde, fica ainda mais gostosa, e continuo com o Caio aqui. Vou e volto. Peraí. Estamos de volta para continuar esse papo tão esclarecedor aqui sobre o futuro do nosso país. Já completamos 100 dias na batuta do presidente Jair Bolsonaro e agora queremos saber o que podemos esperar de vários setores. Vamos tomar o papo aqui com esse comentarista político que tem know-how de sobra, que é o Caio Coppola. Bom, nós estávamos conversando aqui em off sobre os 20 mil cargos e funções gratificadas que foram cortados, né? Eu perguntei a você, é verdade? Já aconteceu? Por que não se divulga isso? Pois é, né? Esse foi um dos decretos presidenciais, na verdade são 21 mil cargos, funções comissionadas e gratificações. Na prática, existiam aí inclusive 6 mil cargos que estavam vacantes, né, portanto vagos, não estavam ocupados, mas que ainda estavam no organograma da administração pública. Eles foram extirpados e várias outras verbas foram cortadas, a economia é da ordem de 195 milhões de reais. E isso é fundamental, porque sinaliza o governo cortando na própria carne. É um exemplo para os demais poderes, né? Então, a gente já falou do poder legislativo, mas mesmo no judiciário, tem um levantamento do meu colega de Jovem Pan, o professor Marco Antônio Villa, que determinou que para cada ministro do STF tem 222 funcionários, 3 patinhos na lagoa. 222. Bom, estamos falando de extinção de mais de 20 mil cargos, tá? Sim. Falando de extinção, e o sarampo, que estava extinto no Brasil, retrocedeu? E você vê como as coisas elas são complexas e interdisciplinares, né? A cepa genética do sarampo, ela veio da Venezuela. Ou seja, a crise humanitária, né, ao norte da fronteira brasileira. E você sabe que a Venezuela está numa situação de calamidade pública. Não, né? E a inflação, segundo eu estava ouvindo hoje no rádio, vindo para cá... Uma cifra de milhões.
10 milhões% vai chegar de inflação. Não dá nem para calcular o que é isso, né? Você fica com uma moeda paralela. E o número mais assustador em relação à crise venezuelana, imagina, a gente está aqui com essa refeição farta, né? Na Venezuela teve um dos anos, se não me engano, 2017, em que a população perdeu, em média, 11 quilos. E aí é sintomático do regime socialista, na qual a única coisa abundante é a escassez e que só socializa a pobreza, quando você vê que o principal líder, o Nicolás Maduro, o ditador bolivariano, é gordo. Não é verdade? Ai, ai, ai. Uma coisa, essa semana passada, Ricardo Salles esteve aqui. Sim, ministro. E bati um longo papo com ele também e tal, e nós falamos muito sobre o meio ambiente. Ele chegou até a comentar, as pessoas acham que nós somos inimigos do meio ambiente, dos indígenas. O que é isso, gente? Na verdade, com certeza o ministro ele é muito técnico, muito próprio nas palavras, ele com certeza soube explicar isso melhor. Mas existe inclusive uma pressão internacional baseada num lobby famoso, que é o Farms Here, Forest There. Então, fazendas aqui, florestas lá. Lá onde? Lá na Amazônia, intocadas, inclusive reprimindo o desenvolvimento do agronegócio brasileiro, que é uma ameaça, né, para outras potências agrícolas. Isso vai dos Estados Unidos até a China, a Rússia e por aí vai. Então, existe um interesse internacional em frear o desenvolvimento no Brasil. Nós temos uma legislação, né, o Código Florestal, que inclusive foi promulgada durante o governo do PT, na administração lulopetista, que já tem a área de reserva legal prevista em vários biomas, tem no bioma amazônico, tem também no Cerrado. Então a gente já tem uma legislação moderna. O que não pode acontecer é o meio ambiente ser utilizado como pretexto para ficar, vamos dizer assim, travando, criando dificuldade para vender facilidade, como era o modus operandi antigo. Então, indústria da multa, indústria do licenciamento e por aí vai. Então, é uma falácia que o Brasil é inimigo do meio ambiente. Obrigado, chefe. Até porque a consciência de quem está no agronegócio é de preservação também. Sim. Porque sabe, senão ele vai dançar. Não, tem trilhões e trilhões de capital privado investido e já existe essa consciência do negócio sustentável. O Brasil, entre as grandes potências, é quem mais preserva a vegetação nativa, quase 2/3 do território, né? E então... Compara com a Europa. Imagina, lá é da ordem de 25%, quando você vai para os Estados Unidos e China é 17%, 14%. E eles estão reclamando da gente com 66%. Algum interesse deve existir, né, Caio? Com certeza. Lógico. Isso muito associado também à demarcação de áreas indígenas. Claro, claro. Né? E exploração num esquema de máfia ilegal, por baixo dos panos. Enfim, tem muita coisa aí, tem interesses poderosos envolvidos nessa questão. Eu quero saber tanta coisa. Essa agenda liberal de privatizações, isso aí que eu queria saber. Isso daí Brasil? É um sucesso absoluto. Eu acho que isso, nesses primeiros 100 dias, se misturou muito com as agendas do Ministério da Infraestrutura. Pouco se falou também no leilão dos aeroportos, que vem encaminhado desde o governo Temer. E está indo muito bem. Isso, 4 terminais portuários e pela primeira vez em 10 anos, né, nessa década, a gente fez um leilão ferroviário. A Ferrovia Norte-Sul, São Paulo-Tocantins, 1.500 quilômetros. Pois é. Somados todas essas iniciativas que eu falei, dá quase 12 bilhões de reais, seja em investimento privado ou nas outorgas de concessão. Ou seja, é dinheiro entrando para investimento em infraestrutura e imagina quanto que o Brasil deixou de gastar com isso. Só para efeito de comparação, se você pegar uma estatal que infelizmente ainda não foi privatizada, que é a EPL, que é a Empresa de Planejamento e Logística, ela era responsável pelo trem-bala, que deveria se chamar trem fantasma, que era para estar pronto para a Copa de 2014 e que custou R$1 bilhão e não saiu nem do papel. Né? Então, por isso que privatização é um dos caminhos da agenda liberal desse governo, eu apoio 100%. Agora, uma coisa que o pau está comendo solto é essa coisa dessas polêmicas de postagem no Twitter. Muito bom, hein, chefe? Maravilhoso. Nossa, obrigado, muito obrigado. Esse cara é o máximo, pô. Nossa. Essas coisas, essa interação das pessoas são os brasileiros, né, com
redes sociais. Sim. E descem também o porrete no presidente em função dessas coisas que são escritas no Twitter. Sim. Comenta isso aí, por favor. Eu acho que nesse aspecto o presidente ele alimenta alguns monstros desnecessariamente. Também acho. Né? Eu acho que a gente pode ter uma linguagem diferente do que foi a campanha eleitoral, que realmente foi uma campanha muito pegada, muito aguerrida, muito ideologizada. E agora ele pode ser um pouquinho mais presidencial na sua comunicação, até porque isso dá munição para as estratégias clássicas de uma oposição que torce para o quanto pior melhor, que é sempre obstrução, desinformação e diversionismo. Então você tira o foco da Previdência para falar de besteira sobre tuitada do carnaval ou frases infelizes, esse tipo de coisa, e isso não vai levar o Brasil para lugar nenhum. Você dá a oportunidade, você abre o flanco para sofrer ataque numa coisa absolutamente subsidiária, secundária, desimportante, irrelevante, ao invés de focar nos grandes desafios do Brasil, que é o que pode levar esse governo a entrar para a história. As viagens presidenciais. Sim. Acho que o grande destaque é a viagem aos Estados Unidos. O professor da FGV, o Matias Spector, ele falou que é o maior pacote de concessões de um presidente americano a um presidente brasileiro em 3 décadas. Né? Então, assim, houve quase um consenso aí tanto na academia quanto na diplomacia. Houve manifestações positivas também no setor da indústria em relação a essa viagem. Por quê? Porque além do acordo, um acordo mutuamente benéfico da base de Alcântara, né, para lançamentos, satélites, houve também uma série de colaborações entre a Polícia Federal e as autoridades de Estado americanas. Houve, inclusive, acordo para a constituição de um fundo ambiental, pouca gente fala disso também, acordos para a construção de um microsatélite, e o governo Trump ele sinaliza positivamente para que o Brasil passe a integrar a OCDE e, portanto, aumentar seu grau de investimento. É ainda uma sinalização, ainda está, vamos dizer assim, é uma negociação incipiente, mas que, se confirmar, tem tudo a ser muito positiva para o Brasil. Caio, olha a placa lá. Ao vivo é assim, mas você sabe, né? Uma pena que já acabou, mas eu posso terminar o prato, você né, pode, claro. Caio Coppola, obrigado por ter vindo, querido. Foi um prazer, viu? Virá mais vezes, você sabe disso, né? Vou adorar. Agora, você é insuportável. Obrigado. É muito maravilhoso. Muito obrigado. Guarda minha tartatã, que eu vou dar um fim digno a ela. Ainda tem uma bola de sorvete de creme. Que coisa boa. Meu Deus do céu, lindo, lindo. Obrigado, até já.